Dr. Cadu Queiroz, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, um grande médico aqui no nosso Corpo e Estilo de Vida. E hoje nós vamos tirar as dúvidas, mostrar para vocês as mais comuns, principalmente quem está agora assistindo essa matéria no Instagram, nas redes sociais do Dr. Cadu. Quando ele está no consultório, as pacientes ficam querendo saber o tempo da cirurgia, saber se podem se alimentar, atividade física. São muitas dúvidas e hoje esse nosso momento, esse nosso diálogo tem justamente como foco esclarecer todas essas perguntas, para entender como é importante você fazer a cirurgia com segurança, ter um pré-operatório muito bem feito, com pós-operatório ainda melhor, não é isso, doutor Cadu? Exatamente, Cleane. É muito importante a divulgação da informação e essas dúvidas principais que aparecem no consultório também são fundamentais que a gente responda. Então, a cirurgia do aparelho digestivo, quando a pessoa recebe um diagnóstico que precisa fazer a cirurgia com o doutor Cadu. Na hora da consulta, doutor, eu quero que você aborde as dúvidas mais comuns. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a alimentação, né? Que tem esse questionamento, o que pode e o que não pode se alimentar. Exatamente. Como é uma cirurgia que vai mexer no aparelho digestivo, as pacientes sempre perguntam como é que vai ser a alimentação no pós-operatório. É claro que isso depende do tipo de cirurgia que cada uma vai fazer, mas normalmente são restrições temporárias, dificilmente são restrições mais prolongadas, mas como restrição de gordura, restrição de farináceos, às vezes, por exemplo, em cirurgias do refluxo, restrição da consistência, vai passar um tempo sem se alimentar com dieta sólida, apenas líquido e pastoso. Então essas recomendações elas são fundamentais para que o paciente não tenha problemas com a cirurgia e possa ter um pós-operatório mais tranquilo. Doutor Cadu, outra coisa também que deve ser uma dúvida bastante comum é sobre atividade física. As pessoas entenderam que é necessário fazer atividade física. Então, quando se ausenta por conta de uma cirurgia, qual é o tempo de volta a essas atividades, seja ela também atividade sexual ou até mesmo dirigir, voltar às suas rotinas diárias? Isso, todo procedimento cirúrgico, ele realmente tem essas restrições de atividades para que não haja problema com os pontos, problema com hérnia. Então, normalmente, em cirurgias videolaparoscópicas ou robóticas, essa restrição é de 15 dias. Dirigir até um pouco menos, mas atividades físicas como academia, corrida ou atividade sexual são 15 dias. Nós já estamos aqui respondendo algumas dúvidas frequentes no consultório do Dr. Cadu após a cirurgia, mas tem uma pergunta que deve ser recorde, doutor, que é a preocupação de fato com a anestesia, né? Qual é a anestesia? Eu vou precisar ser entubada ou não? Quais são, doutor, essas respostas? São duas preocupações principais, né? Primeiro com as anestesias do eixo cerebral, como a RAC e a peridural. Então, os pacientes têm medo, às vezes, de ficar com dor nas costas, de ter dor lombar ali depois desse tipo de anestesia, o que é um mito. São anestesias muito seguras, mas também com relação à anestesia geral, por conta de um ponto específico, que é a intubação. Ainda como resquício da pandemia, tem muito medo da intubação que era utilizada nos pacientes com Covid, né, que era uma intubação que substituía a função pulmonar, diferente da intubação realizada para anestesia geral, que é uma intubação para controle respiratório. Então, isso daí realmente também é muito frequente, os pacientes saem da consulta realmente bem esclarecidos com relação a esse ponto. Doutor Cadu, depois que a paciente faz ali o paciente faz o procedimento cirúrgico em si, tem algum risco de ter recidiva de alguma doença? Fala um pouco. Sim, as doenças do aparelho digestivo, elas têm câncer, né? Pode ser o câncer do aparelho digestivo, pode ser a endometriose ou as doenças benignas. Principalmente a endometriose e o câncer, eles têm taxas de recidiva. Então é muito importante seguir as recomendações, fazer os exames nos momentos corretos para que esse risco de recidiva ele diminua. Então também é uma dúvida muito frequente, os pacientes perguntam bastante e esse esclarecimento ele deve ser feito na consulta pré-operatória. E é importante também destacar que quando a paciente recebe um diagnóstico que precisa fazer uma cirurgia no aparelho digestivo em si, ela vem sempre encaminhada de um grande médico, um grande profissional. E doutor, como é essa sua relação? Porque o paciente precisa sentir a segurança no médico e saber que você é um grande nome na nossa sociedade, que tem esse contato com grandes profissionais, ter essa equipe multidisciplinar faz toda a diferença. Exatamente. Essa rede de encaminhamentos ela é muito importante, então médicos que são referências na sua área encaminham para cirurgiões do aparelho digestivo, né, que são doenças muito comuns, né, as doenças da vesícula, do fígado, do pâncreas, do intestino. E ter essa rede de compartilhamento e também dar feedback para essa rede é fundamental para que o acompanhamento seja contínuo. Então,
Por exemplo, o gastroenterologista atende aquele paciente, indica uma cirurgia, o paciente vem para mim, é operado e retorna para o seu médico, né, com todo um relatório do que é que foi feito e de como deve ser feito o segmento desse paciente. Ok, doutor Cadu, todos esses esclarecimentos são extremamente importantes. Espero que você, que é seguidora, que acompanha o doutor Cadu aqui nas redes sociais, todos os seguidores como um todo, pode tirar sim a sua dúvida. Inclusive, já comenta aqui se você quer saber mais alguma coisa importante sobre o pré e o pós-operatório de cirurgia do aparelho digestivo com o doutor Cadu. Obrigada por todo esse nosso momento. Compartilha essa matéria para que mais pessoas possam assistir. Tem também as redes sociais do doutor Cadu Queiroz para você acompanhar toda a informação com credibilidade e de forma diferenciada, né? Porque eu sempre falo que a rede social tem muita gente também, mas de fato vê quem você vai parar para escutar, se é um profissional de credibilidade. E eu fico muito feliz em estar aqui ao seu lado, doutor Cadu. Até a próxima entrevista. Muito obrigado, Clênia. Até a próxima.